Muito bem, pessoal, vamos resolver a questão 1 da prova da medicina de Jundiaí. Então, tá aí a questão na tela para vocês. Falava sobre gás carbônico supercrítico, um fluido usado para separar misturas formadas por substâncias com propriedades diferentes. Ele fala a panacetina, que é um fármaco que contém sacarose, acetanilida e ácido acetilsalicílico. Gente, isso não prejudica a resolução da questão, tá? Mas nós temos um pequeno errinho da banca da Jundiaí aqui. Essa molécula, tá aqui na tela para vocês, ó, ela não é o ácido acetilsalicílico, ela é o ácido apenas salicílico. Eles fizeram uma confusão, mas isso não impedia o aluno de chegar na resposta do teste, porque ele vai dizer que o acetilsalicílico, que seria ter um grupo acetil aqui, que é esse grupinho, ó, C-OCH3, o grupo acetil, aquele mesmo da acetilcoenzima A, tá? Isso tornaria mais fácil o aluno perceber que essa substância ela é pouco solúvel em água, mas tinha essa informação no texto da questão, tá? E aí ele fala assim, quando você coloca o fluido supercrítico, né, num sistema de controle de temperatura e pressão, ele fala assim, ó, ocorre, grifa isso aí que nós vamos precisar, a formação de um sistema fluido bifásico, que após separação, e ele vai te cobrar como que faz essa separação, então nós já vamos anotar, quando você tem um sistema fluido, dois líquidos, como é que você separa dois líquidos que têm duas fases? O método de separação se chama decantação. Preciso falar qual o aparelho que eu uso? Não há necessidade, ele não solicitou isso lá na pergunta, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas você já anota para mim que quando tem duas fases, esse bifásico, a gente separa por decantação. A gente vai precisar disso. Então, eu já sei o que foi o processo de separação utilizado para conseguir separar o sistema 1 do sistema 2, tá? Então, você tinha lá a panacetina dispersa em água, colocou o fluido supercrítico, ficaram duas fases que foram separadas, como ele está mostrando na figura, tá? Aí começam as perguntas. Apresente a fórmula molecular da acetanilida. Então tá aqui a acetanilida, vou deixá-la bem em evidência para você. Nós vamos aqui agora contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Vamos contar os hidrogênios. Acompanha comigo, ó. Temos 3 aqui. Vou fazer com uma cor diferente o hidrogênio para você. Aí nós temos mais um 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 3, 9. Lembre-se que o carbono faz 4 ligações, então se você tem 3 ligações, falta uma ligação hidrogênio que não foi desenhado aqui. Então, H9, tem um nitrogênio e um oxigênio, a gente coloca NO, tá? Então, essa é a forma da acetanilida. Tem uma ordem para colocar os elementos? Tem, mas isso não é problema, a questão não vai pedir que você siga exatamente uma certa ordem. Então, se você colocar a fórmula correta, não há nenhum problema com a questão. Quantos pares de elétrons isolados não compartilhados existe na estrutura da acetanilida? Vixe, mais uma vez, vamos ter que fazer aqui, ó. Então vem cá. O oxigênio, ele tem dois parzinhos mais as duas ligações. Isso confere 8 elétrons para ele. O nitrogênio, ele tem um parzinho mais as duas, três ligações. Isso confere também no total aqui, ó, 8 elétrons de valência. Então já marquei para você os pares de elétrons que não estão compartilhados, que não estão sendo, né, utilizados para fazer ligações aí nessa molécula também, tá bom? E aí vamos lá. Considerando que o ácido acetilsalicílico apresenta baixa solubilidade em solventes apolares, então ele me contou essa história. O ácido acetilsalicílico apresenta baixa solubilidade em solventes polares. Então, o CO2, ele é uma substância apolar, super conhecido,
tá? O gás carbônico, conhecido como ser uma substância apolar. Então, se o ácido acetilsalicílico tem baixa solubilidade em solventes polares, isso quer dizer que ele dissolve bem nos apolares. Dissolve bem em apolares. Quando a gente olha para a estrutura do ácido, entre aspas, acetilsalicílico que ele forneceu, e essa estrutura, a gente percebe que tem uma cadeia carbônica grande e isso faz com que essas duas substâncias sejam pouco solúveis na água. Por outro lado, a sacarose tem um monte de grupinhos OH, que permite que isso aqui faça a ligação de hidrogênio com a água e daí a sacarose é uma substância que é mais solúvel, não é, em água. Então, cite as substâncias presentes no sistema 1. Como você percebe, são três substâncias. Uma solúvel na água e duas que não são muito solúveis em água. Como aqui tem duas e aqui tem uma só, aqui embaixo está a sacarose. E no sistema 1 estão a acetanilida e o ácido acetil salicílico. Agora eu vou para a parte de colocar a resposta. Vamos lá. Qual técnica de separação usada a gente já conversou. Então o que tinha que ter na tua resposta? Isso aqui, ó. A. Apresente a fórmula molecular da acetanilida. Então nós vamos escrever que ela está lá em cima, ficou pequenininha, mas dá para a gente ver. C8H9NO. C8H9NO. Quantos pares de elétrons não compartilhados tem numa molécula de acetanilida? Então vamos escrever assim, ó. Acetanilida tem 3 pares de elétrons não ligantes, não compartilhados. Eu posso até copiar a acetanilida aqui, ó. H3C. C, veja, dupla ONH. E aqui um anelzinho aromático. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra B. Considerando que o ácido acetilsalicílico tem baixa solubilidade em solventes polares, quer dizer que ele dissolve bem nos apolares, quais substâncias estão presentes no sistema 1? Observe que ele não pediu para que você justificasse, portanto, basta que você escreva assim: sistema 1, dois pontos, acetanilida e ácido acetilsalicílico. Por que eu pus esse SIC aqui? Porque tem um errinho, tá, gente? Então a gente quer dizer assim, é no original, mas está errado, tá bom? Na verdade, ele colocou o ácido salicílico, mas isso não prejudicava o desenvolvimento da questão pelo candidato. Ele poderia colocar, né, o ácido acetilsalicílico, como ele falou lá, embora fosse o ácido salicílico. E a técnica de separação, né, utilizada é a decantação. Então tá aí. Essa foi a correção da primeira questão da prova da Medicina de Jundiaí de 2022. Acompanhe aqui no canal, você vai encontrar outras resoluções de dessa mesma prova e também se você quiser assistir, né, eu coloquei a resolução da prova completa para quem quiser assistir e não ter que ficar pulando de uma questão para uma questão, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha e de deixar os comentários e as dúvidas aqui na questão que eu respondo para você, né, da melhor forma possível. Até mais!